boa noite, pessoal. Voltamos, né? Aí vamos para nossa primeira aula de História Geral pós-férias, que eu espero que vocês tenham conseguido descansar e estejam voltando com tudo, porque agora a gente está chegando aí na reta final e eu vou tentar um pouco adiantar bem o conteúdo, porque daqui a pouco é o Enem, aí quando a gente menos esperar é o Enem. Então, a gente já está chegando aqui numa parte que a gente conhece mais, que já trouxe consequências diretas para a vida como a gente conhece agora, para a organização social que a gente conhece agora. Enfim, aqui a gente vai ver um pouco então sobre as ideias sociais e políticas, né, que foram desenvolvidas no século XIX, que era um século que está passando por muitas mudanças que a gente viu, que a gente estudou o Congresso de Viena, a gente estudou o pós-era napoleônica, né? O pós-iluminismo, pós-revolução francesa. Então aqui a gente já chega assim mais ou menos, né, em 1800. A gente entra nesse período que a gente tem várias revoluções sociais, várias novas formas trabalhistas, né? Então a gente vê aqui a conquista do futuro, né? O liberalismo e o socialismo, que eram dois projetos concorrentes que eram herdeiros do iluminismo. O nacionalismo também, que a gente vai falar, ele está em outra ordem de projeto e pode ser tanto liberal quanto socialista. Ele não é, assim, não tem muito essa forma econômica que o socialismo e o liberalismo têm. Então, embora esses, né, eles sejam a princípio internacionalistas. E aí, no entanto, uma vez aplicados, os projetos não são o que os seus criadores queriam deles. Porque é claro que a teoria nunca é exatamente igual à prática, mas é aquilo que os processos históricos permitiram que eles fossem e foram essas as ideias que deram as cartas na história desde então, né? A gente tem aí Karl Marx e Adam Smith na foto aí do fundo da aula. E aí a gente vai ver isso, né? Que eles deram as cartas na história desde então. Guerra Fria, como a gente está hoje, vem e começa aí, né? Então o pensamento marxista ele deu a palavra da revolução, novos sentidos, né? E além disso, no nome dos partidos políticos brasileiros da atualidade. Tipo, a gente vê as referências desses pensamentos do século XIX, né? Como social-democrata, liberal e outros. Até hoje a gente vê, né? PSOL, que é o Partido Socialista, o Novo, que é um partido que se diz liberal. Então a gente tem até hoje essa questão, né? Então até que ponto os atuais partidos políticos refletem as ideias expressas em seus nomes, né? Até que ponto esse socialismo que desses partidos ele é um socialismo fiel ao que foi criado, né, proposto por Marx. Até que ponto esse liberalismo que o pessoal defende hoje ele é fiel a Adam Smith, né? Então, até que ponto os projetos de futuro dessas ideias se concretizaram? E qual o saldo desses projetos na atualidade? Então, isso a gente vai ver agora, né? As grandes transformações econômicas, políticas e sociais do final do século XVIII e início do século XIX na Europa e nas Américas foram acompanhadas por doutrinas e teorias que buscavam ou justificar e regular a ordem capitalista burguesa que se estabelecia ou condená-la, né, e reformá-la. E aí nisso a gente tem o pensamento liberal e as doutrinas socialistas, todas vinculadas a um novo ramo do conhecimento, a economia política, que a gente vai ver agora que é um campo interdisciplinar e que estuda as relações entre a economia e o poder político. Tá, e aí essa foi uma pequena introdução sobre o que a gente vai ver agora, que é realmente um assunto muito importante, que dita assim todos os períodos após, né? Guerras, Guerra Fria, a luta por poder, vem tudo aí dessas ideias sociais e políticas do século XIX. Foi um século muito importante. Então vamos começar aqui com o pensamento liberal, que ele é o mais antigo, né? Ele surgiu, né, com o iluminismo e lançado pelos fisiocratas franceses. As bases do liberalismo eram a defesa da propriedade privada, do individualismo econômico e da liberdade de comércio, de produção e de contrato de trabalho. Isso no caso, salários e jornadas, né? O empregado, quer dizer, o empregador, ele teria a liberdade de, como eu posso dizer, negociar, né? O empregador, o patrão, ele poderia negociar com o seu empregado sobre como seria salário e jornada de trabalho. Isso a gente vai ver que não dá muito certo. E aí, sem controle do Estado e sem pressão dos sindicatos.
Então, o pensamento liberal ele ganhou contornos definidos com Adam Smith, 1700, que viveu assim de 1723 a 1790 e é considerado, né, o pai do liberalismo. Assim, acho que vocês devem ter estudado isso em sociologia. E aí, em sua obra A Riqueza das Nações, mostrava que a divisão do trabalho era essencial para o crescimento da produção e do mercado, e que a livre concorrência forçaria o empresário a ampliar a produção, buscando novas técnicas, aumentando a qualidade do produto, né, e baixando ao máximo os custos da produção. Isso era o que ele acreditava que aconteceria, tá? Não necessariamente o que aconteceu. Então, assim, ele dizia o seguinte: o esforço natural de cada indivíduo para melhorar sua própria condição, quando se permite que ele atue com liberdade e segurança, constitui um princípio tão poderoso que, por si só e sem qualquer outra ajuda, não somente é capaz de levar a sociedade à riqueza e à prosperidade, como também de superar uma centena de obstáculos impertinentes, com os quais a insensatez das leis humanas, com excessiva frequência, obstrui seu exercício. Então ele achava que o Estado, né, podava os comerciantes e que isso era negativo. Então o consequente decréscimo do preço final favorecia, né, a lei natural da oferta e da procura, viabilizando o sucesso econômico geral. E aí ao Estado, né, o que o Estado faria? Qual seria o papel do Estado nesse modelo liberal? O Estado competia somente zelar pela propriedade e pela ordem, não lhe cabia intervir na economia, já que a harmonização dos interesses individuais ocorreria por uma mão invisível, que é conhecida como a mão invisível do mercado, né, levando ao bem-estar coletivo. Ele achava que seria assim: os comerciantes iam oferecer o que as pessoas estavam procurando, as pessoas iam comprar, porque elas não iriam pagar impostos, elas teriam dinheiro para comprar, e os empregados poderiam negociar diretamente com os seus patrões. Não precisava que o Estado intervisse ali nos direitos dos trabalhadores. Então, seguindo a linha de Adam Smith, surgiram vários outros teóricos continuadores, né, do liberalismo clássico, que no caso aí a gente pode citar David Ricardo e Thomas Malthus. Thomas Malthus é o mais famoso, né, então eu vou falar um pouco sobre ele, porque ele sempre cai nas provas. Thomas Malthus, ele viveu, né, de 1766 a 1834, e em sua obra Ensaio sobre o Princípio da População, afirma que a natureza impõe limites ao progresso material, já que a população cresce em progressão geométrica, ou seja, ela se multiplica, né, enquanto a produção de alimentos aumenta em projeção aritmética. Enfim, e para ele, a pobreza e o sofrimento são inerentes à sociedade humana, e as guerras e as epidemias elas ajudam no equilíbrio temporário da produção e da população, né? No caso, ele acha que é bom as pessoas morrerem um pouco, porque a gente não tem comida para alimentar todo mundo. Tem até quando saiu aquela questão do Thanos, né, na Marvel, o pessoal falava que era Thanos Malthus, né? A teoria malthusiana, eles ligavam a Thanos, porque Thanos na Marvel, né, ele queria que matasse, assim, ele queria acabar com metade da população para poder ter comida, né, e assim, ter suprimento necessário para a população. Mas a gente sabe que não é isso, porque realmente a produção de comida no mundo ela é muito alta, só que não está bem distribuída, então por isso ainda tem gente passando fome. Então aí a gente vê várias barbaridades, assim, tipo, a lei dos pobres, que ocorreu em 1834, ela foi votada pelo parlamento inglês e ela foi um reflexo das ideias de Malthus. E essa lei, ela determinava a centralização da assistência pública. E o que é isso? Os desempregados, eles eram recolhidos às workhouses, né, que eram as casas de trabalho, onde eles ficavam confinados à espera de trabalho. E aí havia instalações separadas para homens e mulheres que viviam ali em condições precárias, né? Igual bicho mesmo, eles ficavam ali esperando alguém dar um trabalho para eles. Então a medida, né, portanto, ao mesmo tempo que retirava das ruas boa parte da população mais miserável, né, e mantinha sob seu controle, o que desestimulava o crescimento populacional e a pobreza, né? Porque como eles eram separados entre homens e mulheres, eles não se reproduziam, né? E aí fornecia mão de obra barata ou quase escrava para a indústria que estava nascendo. Basicamente escrava, porque
considerando que eles estavam passando fome ali, que eles estavam bem necessitados e que eles tinham sido retirados da rua, os caras pagavam o que eles queriam, né? E geralmente eles não queriam pagar muito, não. Então a Inglaterra ela adquiriu uma nova configuração social com a industrialização. Deixa eu passar o slide. E aí tudo isso, né, ele é fruto, né, dessa nova configuração que a Inglaterra estava passando, que era uma configuração social com a industrialização e o êxodo rural, em que no campo, né, predominavam grandes propriedades, porque antes, né, eles era a população, né, de campo, e agora estava virando uma população mais urbana, mas o campo sempre foi assim, de grandes propriedades. E nas cidades, né, onde vivia grande contingente de miseráveis, onde tinha muita gente passando fome, muito mendigo, ficava a maioria das fábricas. Então, como não existia nenhuma legislação trabalhista ou inspeção estatal, as fábricas eram instaladas em locais insalubres e chegavam a ter jornada de trabalho superior a 14 horas. Então, assim, o que eu quero frisar bastante aqui é essa jornada superior a 14 horas. Adam Smith, né, ele lutava para que a mão invisível do mercado regulasse, para que os empregados negociassem diretamente com o patrão. Mas isso deu certo? Com tanta gente passando fome, com jornadas de trabalho muito grandes, com assim, crise de fome mesmo na Inglaterra, isso deu certo, sabe? A gente vê aqui que não deu muito certo, porque a mão invisível do mercado não estava controlando muito bem, não. As pessoas não tinham dinheiro para comprar, para consumir o que elas mesmas produziam. E isso é ruim. É ruim até para quem está produzindo, né? O comerciante não tem para quem vender, não tem o mercado consumidor, ele não vai conseguir dinheiro. Não adianta ter o dinheiro centrado, né, em poucas pessoas. Então, interessados em obter a mão de obra mais barata possível, claro, porque nenhum empregador vai querer, por livre e espontânea vontade, pagar um empregado bem, dar férias, dar condições de pagar mais para que o empregado trabalhe 8 horas só. Ele quer mesmo que o empregado trabalhe o máximo que der e ganhe o menos possível, para que ele tenha mais lucro. Então, interessados assim, em obter essa mão de obra mais barata, os industriais muitas vezes preferiam o trabalho de mulheres e crianças, porque não tinha regra nenhuma. Então, algumas crianças com idade inferior a 8 anos, elas trabalhavam em troca de alojamento e comida. E aí, mais uma vez, provando que a mão invisível do mercado não dá muito certo. E aí, em 1802, um decreto parlamentar determinou que as crianças oriundas das workhouses, que eram aquelas casas que retiravam moradores de rua, não trabalhariam mais de 12 horas diárias. Mas, gente, 12 horas diárias é muita coisa. Ainda mais para uma criança que devia estar estudando, né? De se divertindo e vivendo sua infância. Então, assim, depois o decreto foi estendido a todas as crianças operárias, que as crianças não deveriam trabalhar mais de 12 horas. Então, além das condições sub-humanas de trabalho, que eu falei pra vocês, eles trabalhavam muito, ganhavam pouco, passavam fome. Então, pra aguentar uma jornada toda de trabalho dessa, comendo pouco, é sub-humano mesmo. E os operários, eles também enfrentavam grandes dificuldades em épocas de guerra, né? Então, como no período napoleônico, quando os preços dos gêneros alimentícios subiram, tanto que a fome se disseminou pelo continente europeu, eles que sofreram com isso, né? Enquanto isso, o emprego de máquinas no processo produtivo substituía ainda mais esses trabalhadores e obrigava, né, eles a venderem sua força de trabalho aos empresários a preços cada vez mais baixos. E aí, no início do século XIX, os trabalhadores da indústria têxtil se organizaram para denunciar essa situação de crise e miséria que eles enfrentavam. Se devia ao maquinário, eles acreditavam, né, que essa crise se devia ao maquinário instalado. Então, liderados ao que parece por um trabalhador de nome Ned Ludd, né, o movimento ludita, né, o ludismo, ficou conhecido assim por conta de Ned Ludd, né, que foi o líder, pretendia resolver o problema, né, da miséria social com a destruição das máquinas industriais. Mas não eram as máquinas que eram um real problema, né? Então, a iniciativa, né, que causou grandes prejuízos aos donos das indústrias, obviamente foi reprimida com pena de morte e deportação dos implicados, e conforme Edward Thompson, podemos ver o movimento ludista como uma transição. Devemos encarar, através da destruição das máquinas, os motivos dos indivíduos que brandiam as marretas, enquanto o movimento do próprio povo ficava surpreendido
não com seu atraso, mas com sua maturidade crescente. Longe de ser primitivo, ele demonstrou alto grau de disciplina e autocontrole. Foi uma fase de transição em que as águas de sindicalismo, represadas pelas leis de associação, lutaram por irromper e se converter numa presença manifesta e explícita. Eles queriam mostrar que eles estavam ali, que eles existiam, que eles precisavam ser respeitados. Então, o descontentamento, dessas pessoas, eles só aumentavam, prenunciando uma revolução social, e formaram-se as primeiras organizações trabalhistas, que eram as trade unions, que procuravam catalisar as incitações, e organizar as lutas de classe operária, e que por isso elas foram vistas pelos industriais como órgãos de ação criminosa. Que é claro que os industriais, os burgueses, tinham o apoio do governo, e o governo considerou isso uma ação criminosa. E aqui agora a gente vai falar sobre as doutrinas socialistas, e assim, que foram, em reação às crises sociais relacionadas à Revolução Industrial, surgiram nessas correntes de pensamento como socialismo e o anarquismo, que compunham reformulações sociais e a construção de um mundo mais justo. Quer dizer, eles tentaram, fazer isso. Então, o maior teórico do socialismo, quando a gente fala de socialismo, a gente sempre tem que pensar no filósofo e economista alemão, que é Karl Marx, que viveu de 1818 a 1883, e que contou, em muitas de suas obras com a colaboração do pensador Friedrich Engels, que também é alemão. E aí, no Manifesto Comunista, publicado em 1848, Marx e Engels, esboçaram as proposições e postulados do chamado socialismo científico, que foram definidos, em O Capital, que é provavelmente a obra mais conhecida de Marx, e que causou nas décadas seguintes uma revolução na economia e nas ciências sociais. Então, a obra ela propõe uma interpretação socioeconômica da história, conhecida como materialismo histórico, e define os conceitos de lutas de classe, mais-valia, e revolução socialista. Então, eu vou ler um trecho para vocês do Manifesto Comunista, que para vocês terem uma noção mais ou menos do que ele dizia, A condição essencial da existência e da supremacia da classe burguesa é a acumulação da riqueza nas mãos dos particulares, a formação e o crescimento do capital. A condição de existência do capital é o trabalho assalariado. Este baseia-se exclusivamente na concorrência dos operários entre si. O progresso da indústria e de que a burguesia é agente passivo, inconsciente, substitui o isolamento dos operários, resultante de sua competição por sua união revolucionária mediante a associação. Assim, o desenvolvimento da grande indústria socava o terreno em que a burguesia assentou seu regime de produção e de apropriação de produtos. A burguesia produz, sobretudo seus próprios coveiros, sua queda e sua vitória. E a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Então, Marx realmente acreditava que podia haver a queda da burguesia, e a ascensão do proletariado. Mas isso não aconteceu até os dias de hoje. Então, assim, segundo o materialismo histórico, toda a sociedade é determinada, em última instância, por suas condições socioeconômicas, que são chamadas, infraestrutura. Então, adaptadas a ela, as instituições, a política, a ideologia e a cultura como um todo compõem, o que Marx chama de superestrutura. Então, de forma simplificada, seria tomar a Revolução Francesa como exemplo. Então, porque naquele momento, fazia-se necessário transformar a ultrapassada ordem política e jurídica, a superestrutura. Aí eu esqueci de passar o slide, só um minuto. Tá, então, enfim, continuando. Continuando aqui. Então, a luta de classes, na análise marxista, é o agente transformador da sociedade. Enfim, a luta de classes na análise marxista é o agente transformador da sociedade, o antagonismo entre dominadores e dominados, como senhores e servos da Idade Média ou os operários e burgueses no mundo contemporâneo. Induz as lutas e as transformações sociais. E esse antagonismo está relacionado à estrutura produtiva, especialmente à existência da propriedade privada. Então, o conceito marxista de mais-valia de Marx, marxista de Marx. O conceito marxista de mais-valia, ele correspondia ao valor da riqueza produzida pelo operário, que excede o valor remunerado de sua força de trabalho, e que é apropriado pelos capitalistas, ou seja,
é tudo o que o trabalhador produz, né? Que uma parte vai ser para pagar ele, mas a maior parte vai pros capitalistas, né? Capitalistas esses os donos, né, dos meios de produção. Então, então isso caracteriza, né, a exploração dos operários, que é um favor imprescindível para a acumulação de capital pela burguesia. A burguesia sempre vai lucrar mais e acumular mais capital. Então, contra a ordem capitalista e a sociedade burguesa, né, Marx considerava inevitável a ação política do operariado, né, trabalhadores do mundo univos, né, que é uma frase marcante dele. A Revolução Socialista, né, era uma coisa que ele queria muito, que inauguraria, né, a construção de uma nova sociedade. Então, no primeiro momento, seriam instalados o controle do Estado pela ditadura do proletariado e a socialização dos meios de produção, eliminando a propriedade privada. Todos os meios de produção deviam pertencer ao Estado, para que as pessoas recebessem pelo trabalho e tivessem condições, né, iguais. Então, numa etapa posterior, a meta seria o comunismo, que representaria o fim de todas as desigualdades sociais e econômicas, inclusive, né, o fim do próprio Estado. Aí é bem utópico. Assim como Adam Smith, Marx também achava que não precisaria, assim, necessariamente do Estado. As pessoas iam se entendendo, né? Mas é bastante teórico isso. Mas assim, mesmo que teórico, mesmo que a Revolução Socialista não tenha acontecido, mesmo que assim, não tenha acontecido exatamente como Marx falou, Marx colaborou muito, né? As teorias de Marx colaboraram muito para que os trabalhadores ganhassem direitos que a gente conhece hoje, jornada de 8 horas de trabalho, férias, 13º, tudo isso veio das revoluções posteriores a essa doutrina, né, socialista. Então é tudo uma questão de adaptação, assim. A gente começa a trabalhar, aí a gente percebe que não é legal, que o trabalhador tem que trabalhar 14 horas por dia enquanto passa fome e não tem nem dinheiro para comprar aquilo que ele está produzindo, né? Não é legal isso. E aí começa a ser questionado isso e mudado, claro, porque tem que ficar bom, né, na medida do possível. Então, enfim, é basicamente isso sobre doutrina socialista. E aí agora a gente tem o nacionalismo, que também é muito importante, né? E o nacionalismo é o progresso econômico, enfim, o progresso econômico capitalista e a insustentabilidade do antigo regime, né, enfraqueceram as decisões do Congresso de Viena, que a gente estudou já, a partir da Revolução de 1830 na França, que derrubou o governo absolutista dos Bourbons. Então, o liberalismo e o socialismo se estabeleceram como correntes ideológicas no mundo capitalista emergente, né, que estava surgindo ali, um mundo capitalista. O nacionalismo, ele é mais um fenômeno que surgiu em plena era das revoluções e parte do princípio de que um povo tem o direito de se autogovernar e de exercer sua soberania sobre um território de forma autônoma. Então, o nacionalismo ele vem aí contra, né, essa questão de colônia. Então, esse princípio acabou servindo as colônias desde as americanas até as africanas e asiáticas para reivindicar, né, sua independência. Porque eles são povos autônomos, eles não precisam de uma metrópole. Eles podem se virar sozinhos, né? E também dois exemplos de nacionalismo em ação foram os processos de unificação da Itália e da Alemanha, que até a segunda metade do século XIX não existiam como os países que a gente conhece hoje em dia, né? Só um minuto. E aí, então, primeiro eu vou falar aqui sobre a unificação italiana. Então, a Itália, né, ela era imbuída de forte sentimento nacionalista, né, despertado principalmente pelas divisões impostas pelo Congresso de Viena. No Congresso de Viena, caso vocês não se lembrem, a Áustria pegou bastante parte dos territórios da Itália, no caso. Então, aceleraria, né, sua política de unificação para ser um país mais forte, para poder lutar por território de forma melhor, né? Então, a Península Itálica até o século XIX estava fragmentada, né, em vários estados e ducados, e segundo determinações impostas pelo Congresso de Viena. Então, era mais uma expressão geográfica do que uma unidade política, como, né, enfim. E aí, no início do século XIX, destacaram-se os carbonários.
E os carbonários, né, é um nome que está associado às cabanas, né, dos carvoeiros, onde essas pessoas a favor da unificação elas se encontravam secretamente. E aí, tidos como os precursores do movimento pela unificação italiana, reunindo monarquistas e republicanos, sem uma linha de ação definida, os carbonários eles atuavam em toda a Itália. Então, a partir das lutas de 1848, destacaram-se os republicanos liderados por Mazzini e Garibaldi, que também participou da Revolução de Farroupilha no Brasil, mas isso aí vocês vão ver a história do Brasil. E os monarquistas, liderados pelo Conde Cavour, tomaram a frente das lutas pela unificação a partir do reino de Piemonte e Sardenha. Então, um estado independente, industrializado, progressista, governado por Victor Emmanuel, era o que eles queriam, né? Então, no rastro das revoluções europeias de 1848, conhecidas como Primavera dos Povos, né, houve rebeliões liberais por reformas em quase todos os reinos italianos. O movimento pela unificação italiana, enfraquecido pelas diversas derrotas para os austríacos, né, só voltou a ganhar força novamente na década de 1860. A Áustria era muito forte, depois do Congresso de Viena conseguiu bastante território e era muito forte. E aí, nesse mesmo ano, né, 1860, os camisas vermelhas de Garibaldi, forças populares republicanas, que já haviam conquistado Parma, Modena, Toscana e parte dos estados pontífios, eles liberaram Sicília e o sul da Itália, que eram governados por monarcas absolutistas da família Bourbon ainda, como Francisco II. Entretanto, né, eles eram monarquistas liberais e burgueses instigados pelo jornal Risorgimento, que lideravam os movimentos de libertação do restante da Itália, especialmente da República de Veneza e da parte não conquistada dos estados pontíficos. Então, assim, né, mesmo contrário a uma unidade monárquica, Garibaldi ele abandonou a política para não dividir as forças italianas de unificação, o que favoreceu, né, Victor II. E aí, com a ajuda da França, Piemonte anexou vários territórios italianos ao norte, depois também anexou Veneza. Veneza é uma importante rota comercial. Então, e frente às incursões italianas contra os estados pontífios, a França retirou seu apoio aos unificadores e passou a apoiar o Papa. E aí, porém, né, as forças de unificação aproveitaram a conjuntura da guerra entre a França e a Prússia em 1870 e invadiram Roma, contrariando a vontade do Papa e a tornaram a capital italiana. E aí, em janeiro de 1871, Victor Emmanuel II transferiu-se para Roma, completando o processo unificador. E pouco depois, né, um plebiscito consagraria, né, essa anexação. E aí o reconhecimento do Estado italiano pelo Papa, né, ele só ocorreu em 1929, já sob o governo de Mussolini, que a gente vai ver depois, né, que foi o governo fascista de Mussolini. Então, mesmo com a unificação italiana, várias questões ficaram pendentes, né, como das províncias setoriais de Tirol, Trentino, Istria, que eram de população predominante italiana e em mãos dos austríacos. E essas regiões que formavam as províncias irredentas, né, que não eram libertadas, eram reivindicadas pela Itália, e essa foi uma das razões, né, que levou a Itália a entrar na Primeira Guerra Mundial contra a Áustria. Eles já tinham essa questão aí, essa briga, né, entre Itália e Áustria. Vou correr que já tá ficando longa a aula, né? E aí a unificação alemã também é consequência do Congresso de Viena, né, que acabou com a Confederação de Reno, que foi criada por Napoleão I, e em seu lugar formou a Confederação Germânica, que era composta por 39 estados soberanos e liderada pelo Império Austríaco. Como vocês podem ver, a Áustria estava tomando conta, né? Que era absolutista e de economia agrária. Então, a Áustria ela contrapunha-se à Prússia, que, mais desenvolvida comercial e industrialmente, pretendia, né, edificar um grande estado germânico que se projetasse no cenário internacional. Ao passo, né, fundamental para a unidade foi dado inicialmente em 1834 com a criação de Zollverein, que era uma união alfandegária que derrubou as barreiras aduaneiras entre os estados alemães, né, e proporcionou uma efetiva união econômica, né, que
que ia dinamizar, né, o capitalismo alemão. Então, deixada fora, né, do Zollverein pela diplomacia prussiana, a Áustria ela reagiu, e ameaçando a Prússia de guerra e obrigando a recuar. Então, o Império Austríaco recuperava dessa forma sua supremacia dessa confederação germânica. Então, a Prússia, né, claro que vai reagir, por seu lado, né, iniciou em 1860 um programa de modernização militar sustentado pela aliança de alta burguesia com os grandes proprietários, né, e aristocratas. E tendo à frente o chanceler Otto von, reiniciaram-se as lutas pela unificação da Alemanha em 1860, com uma estratégia que visava a exaltação do espírito nacionalista alemão por meio de sua participação em guerras. Na Guerra das Sete Semanas, né? Na Guerra das Sete Semanas, em 1866, a gente vai ver que se desfaz essa confederação germânica e a Prússia ela sai vitoriosa sobre a Áustria. Então a Áustria para de ter poder sobre essa confederação germânica. Então, organizando a Confederação Germânica do Norte, sob a liderança de Kaiser Guilherme, de quem Bismarck era ministro, o processo de unificação de toda a Alemanha, entretanto, ele vai encontrar obstáculos nos estados autônomos do Sul, apegados às soberanias locais, ou ainda tinha alguns que estavam sob influência austríaca. Então, Napoleão III opunha-se a essa completa unificação alemã, porque faria emergir uma grande potência em suas fronteiras orientais. E ele não queria isso, né? Que a França continue como uma grande potência. Aí vê a Alemanha como uma ameaça. O aguçamento das tensões deu-se, então, em 1869. O trono espanhol ficou vago, cabendo a coroa a um primo de Kaiser Guilherme I, Leopoldo, né? Então, Napoleão III ele vetou a sucessão, vendo como um cerco da família a França. Então, como era previsto por Bismarck, os estados do sul da antiga Confederação Germânica, eles uniram-se aos do norte na guerra contra a França, e aí eles venceram, né, a França na Batalha de Sedan e completaram a unificação germânica. E aí, em 1871, no episódio humilhante aos franceses, Guilherme I foi coroado, né, imperador do Segundo Império. E aí, na sala de espelhos do Palácio de Versalhes, né, em Paris, pouco depois foi assinado entre os dois estados o Tratado de Frankfurt, que nele, né, dizia que a França teria que pagar uma indenização à Alemanha e entregar-lhe, né, o território de Alsácia-Lorena. Então, com a unificação, a Alemanha cresceu vertiginosamente, a ponto de, em 1900, superar a Inglaterra na produção de aço. O desenvolvimento industrial alemão também colocou em risco a hegemonia britânica mundial, o que causou muitos atritos. E tudo isso vai levar à guerra, tá, gente? E a resistência alemã de uma redivisão colonial que a favorecesse, somadas alianças político-militares, é o que levou à Primeira Guerra Mundial. Tudo questão de território, tudo questão dessas unificações. É tudo consequência, uma coisa é consequência da outra, né, gente? E é isso que é a história. Porque é óbvio, a história ela vai ser construída, ela não começa a existir do nada. E aí, para finalizar, né, não menos importante, as lutas trabalhistas, né, e as internacionais operárias. O socialismo ele está inseparavelmente ligado, né, aos movimentos dos trabalhadores e seus processos de mudança social. Então, o movimento operário europeu durante o século XIX teve períodos de ascensão e de refluxo, né? Na Inglaterra, a ascensão trabalhista desembocou no cartismo, que era um movimento popular que reivindicava, né, as reformas nas condições de trabalho, especialmente na limitação da jornada, para diminuir, né, um pouco, porque 14 horas realmente é muito, e direitos políticos, né, para esses trabalhadores. E aí, na década de 1850, porém, né, após as revoluções sociais frustradas em 1848 e a repressão do Estado, o movimento operário foi consideravelmente abalado. E aí, em 1864, o movimento operário ele volta a ganhar força, quando é fundada em Londres, né, a primeira Internacional Operária, que também pode ser chamada de Associação Internacional dos Trabalhadores. E aí, os primeiros encontros foram marcados pelas divergências entre marxistas, anarquistas e sindicalistas, sempre um brigando com o outro para ver qual que é mais viável, né?
E o conflito teórico entre Marx e Bakunin ganhou maior repercussão com os acontecimentos da Comuna de Paris, que aconteceu em 1871. Um grande governo popular de curta duração. E aí, em 1872, no Congresso em Haia, nos Países Baixos, Bakunin e seus seguidores anarquistas foram expulsos da Internacional e, em 1876, a própria associação foi dissolvida em virtude da divisão entre os trabalhadores. E aí, numa investida trabalhista, foi fundada a Segunda Internacional Operária, em 1889, com um sentido mais reformista e menos revolucionário, adotando os ideais de social-democracia alemã, primeiro partido político socialista. Então, segundo esses ideais, o socialismo seria alcançado lentamente pelas reformas, pelo voto, pela via parlamentar. Tá tão lentamente que não foi alcançado até hoje, mas a união dos trabalhadores foi breve, Os trabalhadores no mundo eles não se uniram. E no início do século XX, os marxistas revolucionários liderados por Vladimir Lenin e pelo alemão Roger Luxemburgo, eles opuseram-se aos moderadores. Então, as massas trabalhadoras elas dividiram-se ainda mais durante a Segunda Guerra Mundial, sepultando a Segunda Internacional Operária. E aí, em 1919, em Moscou, em meio à Revolução Russa, formou-se a Terceira Internacional, que assumiu o nome de Internacional Comunista, conhecida também como Comintern, e que seria o embrião dos partidos comunistas de todo o mundo. E aí, por fim, os modelos reformistas da Segunda Internacional, discordantes dos revolucionários russos, tentaram reorganizá-la, adotando, a partir de 1923, o nome de Internacional Socialista. Então, base dos partidos socialistas, no caso. Então, a partir de então, comunistas e socialistas separaram-se, com visões de mundo e propostas diferentes. O socialismo e o comunismo param de ser uma coisa. O socialismo para de ser uma transição para o comunismo. Enquanto os socialistas passaram a ser, rotulados pelos comunistas de seguidores de reformistas utópicos. Então, os comunistas eles eram acusados de serem radicais, revolucionários e autoritários. Até hoje eles são acusados disso. No caso, eles cometeram algumas ditaduras, mas o capitalismo também cometeu muitas ditaduras. Foi uma tentativa de impor sua ideologia, que não deu muito certo. A gente não tem nenhum país que conseguiu seguir os ideais de Marx, de fazer um socialismo integrativo, assim. Bom, enfim. O que é importante da gente ter aqui é que nenhuma proposta foi 100% cumprida, saiu totalmente do papel, todos ficaram bastante na teoria. É importante a gente saber que as ideais de Marx, as doutrinas socialistas, elas foram muito significativas para as revoluções operárias, que trouxeram vários direitos ao trabalhador. Direito mesmo de dignidade básica. Cama, comida, essas coisas. Então, é muito importante a gente valorizar mesmo a teoria de Marx, de Adam Smith. Todos eles foi baseado assim, no que a sociedade estava vivendo no momento. Mas até hoje a gente sabe que não dá certo esse negócio de trabalhador negociar com o patrão. A gente realmente precisa que o Estado intervenha para garantir os direitos do empregado. Então é isso. Tudo isso foi gerando grandes consequências, gerou as lutas trabalhistas e internacionais operárias. E também a gente tem o nacionalismo, que foi esse sentimento de ter seu país autônomo, que levou à independência das colônias, que levou à unificação da Itália, da Alemanha. E tudo isso é muito importante, porque tudo isso faz a gente chegar à Primeira Guerra Mundial, que é uma das próximas aulas. Não digo que é a próxima, mas é uma das próximas. Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida podem perguntar. Eu vou tentar fazer uma aula ainda extra. Eu vou ver se eu consigo fazer uma aula extra para corrigir o simulado, porque eu não quero dar uma aula só de correção do simulado, porque ainda tem muita coisa pra gente ver e o Enem tá chegando. Mas eu quero muito corrigir. Nem que eu tenha que escrever, assim, direitinho sobre as questões e só postar no grupo do documento pra vocês verem. Mas eu vou realmente tentar corrigir esse simulado. Então é isso, boa noite, bom final de semana, bons estudos e espero que vocês tenham gostado da aula.
Há recursos, não sei.